informação e de conteúdo vindo de todos os lados, o terceiro videoclipe da banda Trem Benditos retrata um personagem que está bem conectado com o nosso tempo. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de ir e não voltar. O clipe de Verdade Incompleta, ele foi concebido exatamente como uma crítica a esses valores atuais da contemporaneidade que estamos vivendo, a relação do virtual, do mundo virtual, a relação do mundo, né, social, a relação interpessoal, de forma que esse boneco ele representa exatamente essa passagem da nossa vida, né, em sociedade para esse mundo completamente virtual, de onde a gente ainda não tem conhecimento suficiente, né, para dizer o que ele representa. Então, de certa forma, ele se torna uma verdade incompleta a partir do momento que você não tem conhecimento do que ele é. E no decorrer do clipe, a gente vai percebendo que outros elementos entram. Então, ou seja, jornais, revistas, cabos, né, a própria formação das placas indo em direção ao monstro, tudo isso para ter esse diálogo, né, com a realidade que vivemos hoje. O habitável é uma técnica de boneco que é esse boneco de vestir, né? Então a gente chama de habitável porque ele é habitado por um marionetista. O personagem, né, o principal do clipe, que é o que a gente chamou de pajé virtual, ele foi criado a partir de uma criação minha e da Indira Drummond. Ele é um pouco do passado, presente e futuro, vamos dizer assim, né? Então eu fui buscar um pouco de referência no steampunk, que é essa história do lá atrás, o que seria no futuro, né? Então a gente trouxe um pouco de elementos. Se você for ver, esse habitável, ele tem a tecnologia atual, mas ao mesmo tempo já está ultrapassada, né? É um ser humano que passa tanto tempo junto da tecnologia que ele foi absorvido por aquilo e ele próprio virou, né, aquele computador, ele entrou, se entregou àquilo. Quando eu desenvolvi o processo do videoclipe, toda a ideia, né, a concepção geral, pensamos em colocar algum elemento que fosse o condutor da história, né, entre o espaço que a gente estava trabalhando, a locação, e a banda, que fizesse esse vínculo entre os dois espaços. A gente contou com várias reuniões para discutir o roteiro, para discutir como seria feito o boneco. O Ricardo, o nosso baixista, né, o Ricardinho, ele participou da construção do boneco, então a gente acabou botando a mão na massa mesmo desde o início, na ideia da concepção. O Dudu veio com ideias, a gente foi discutindo aquilo, a Indira veio com ideias, a gente foi colocando isso tudo junto e acaba que com a direção deles, mas muita mão nossa ali da questão de produzir, de criar mesmo. Então o primeiro clipe foi muito produção da banda, a direção do Otto. O segundo a gente contou muito com uma estética que estava ligada à música e ao disco. A gente contou com a ajuda do Samuel Almeida, mas estava muito ligado a essa estética. E nesse terceiro clipe a gente queria a imagem da banda tocando mesmo, que era uma coisa que a gente não tinha e que foi tipo prioridade. Exato, e aí até nível de produção, a gente precisava de uma locação maior e, enfim, uma iluminação que contemplasse a banda também. Como é um clipe independente, sem valores, para que a gente pudesse incrementar a produção, eu sugeri aos meninos encontrarmos um local apropriado, um local em que a gente conseguisse contar uma história, né? Encontramos uma locação. A partir disso eu sugeri que fizéssemos uma espécie de live, né? Uma espécie de ao vivo da banda dentro dessa locação, para enriquecer um pouco mais essa historinha, né? Uma vez que a gente tinha um caminho a ser guiado, criamos um personagem que foi o pajé virtual. A escolha da locação foi exatamente por isso, porque a gente tinha várias pilastras uma ao lado da outra e isso possibilitou fazer uma iluminação mais simples, né? Trabalhar com elementos mais fáceis de se conseguir. No caso, a gente trabalhou com lâmpadas caseiras mesmo, né? Eu busquei um pouco da fotografia do cinema mesmo, né? Então a gente acabou trazendo um pouco do Almodóvar, que é essa história do velho, sombrio, com as cores quentes. Então a gente, ao mesmo tempo que é um espaço todo em construção,
A gente encontra uma almofada vermelho vivo, vermelho sangue, com uma planta verde super vibrante, e ao mesmo tempo isso está contracenando com objetos cinza, preto, branco, uma paleta de cor bem rebaixada, e também com a própria poesia, melodia, o que a música está trazendo, sobre o que ela está falando, o que eles querem mostrar, né? De gravação, a gente começou por volta das 2 horas da tarde e seguimos até as 4 horas da manhã, ou seja, 14 horas de gravação. E no dia anterior a gente já tinha produzido o que deu para produzir, assim, de artes, as peças cênicas, o cenário e iluminação. Então foram 2 dias pauleira. Mas foi bacana porque no segundo dia, especialmente, a gente pôde, quando a gente liga a iluminação, e aí falando da locação, a locação foi um galpão ali no Sagrada Família, um daqueles galpões que tem, um daqueles lugares que vendem imóveis, e aí no andar de cima era um galpão grande como aqui o Mercado das Borboletas, e eles tinham acabado de bater uma laje, então estava cheio de estacas segurando a laje. E era um ambiente bem caótico. Para esse videoclipe eu trabalhei com uma câmera só, uma câmera na mão o tempo todo, né? Ela tinha um caminho que ela percorria, né? Foi feito um storyboard onde a gente ligou a banda, que era o elemento principal, o caminho e o bonecão. Então essa câmera viajava nesse universo, né, paralelo, que a ideia toda do clipe se baseava nessa história, né, do paralelo entre o virtual, a realidade, o som, né, a imagem, né, e a representação do pajé, que era realmente todo esse mundo virtual que a gente está vivendo hoje em dia. Para executar o clipe, além da câmera na mão, né, a filmagem da banda, a gente mesclou outros elementos, né, outra linguagem, que é a linguagem do stop motion, trabalhando com fotografia. Então boa parte do início do clipe, ele é todo produzido através de foto, né, não foi filmagem. Então essa ligação, ela também serviu para preencher, né, todo o raciocínio que tínhamos sobre o clipe. O clipe contribuiu para que a gente também desenvolvesse uma espécie de figurino para a própria banda. Então, uma necessidade da banda de, vamos dizer, se produzir para shows e etc., o videoclipe foi muito importante também para a gente nesse sentido. A gente desenvolveu o figurino, a Indira Drummond, ela desenvolveu o figurino da banda e a gente até hoje usa isso em shows e deu super certo, assim. Legal. Muito elogiado, inclusive. Eles falam dessa própria absorção, né, desse próprio momento de adentrar em um universo. Então no figurino a gente buscou isso também, eles são absorvidos pelo ambiente, então eles começam com uma roupa seca, branca, e ao decorrer do videoclipe isso vai transformando, eles vão ficando molhados, a roupa vai puxando a sujeira do lugar, então ela vai passando do branco para o preto, para o cinza. Então é um figurino vivo. A banda hoje em dia tem uma visão muito mais profissional, muito mais crítica acerca disso, assim. Como que a gente vai utilizar a iluminação, como que a gente monta o palco, esse tipo de coisa. O clipe serviu para isso, para dar um norte pra gente. Tanto na questão do figurino, quanto a iluminação, aquelas lâmpadas a gente leva para alguns shows. Ajudou bastante, com certeza, na construção do que a gente quer levar para o palco. É isso aí, galera. Trem Benditos, som em cena. Agradecer a todo mundo aí que produziu o clipe, todo mundo que participou, todos os fãs da banda. Assista agora aí Verdade Incompleta. Trem Benditos. Tempo de chorar, tempo de ir e não voltar. Pro marasmo, me espera, te espero. A cidade me chama, me joga pra cima. Mas não desisto, pois às vezes tenho que perder para me achar.
tempo de secar. Sua lógica perfeita, vaidosa, não convence uma criança. Não espelha imagem e efeito, perdida na nuvem. Solta, louca liberdade, verdade, me ajuda. Imagem e efeito, perdida na nuvem. Santa, louca liberdade, verdade, me ajuda. O programa fica por aqui, mas no site da TV Horizonte tem outras edições do Som em Cena. Confira também a nossa página do Facebook, lá tem mais entrevista. E até a próxima. Tchau!